Salmo 121. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Salmo atribuído a Davi, a gente não sabe sobre isso, mas um salmo que fala sobre socorro de Deus. Ele tem um contexto muito bonito e o objetivo hoje aqui é falar que tipo de Deus é esse que nos socorre, que tipo de socorro Ele nos oferece. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, talvez esse seja um dos salmos mais emblemáticos a respeito do socorro de Deus na nossa vida. Esse caminho de socorro e também do perfil de um Deus que nos socorre a todo momento. A verdade é que esse salmo que nós lemos nos lembra uma situação de cerco. Existe uma geografia que esse salmo ele foi escrito. Era isso que o salmista estava passando. Na verdade, esse salmo está num compêndio de salmos, do salmo 120 ao 134, são 15 salmos que os peregrinos em Israel cantavam para ir a Jerusalém adorar ao Senhor no templo. Eles faziam isso durante 3 vezes no ano. E a gente sabe muito bem que Jerusalém fica no alto do morro, bem no alto. Então por isso que eles falavam que nós vamos a Jerusalém, nós vamos subir a Jerusalém. E era uma estrada muito difícil. Era uma estrada com vários perigos, perigos de assalto, perigos de bestas, de feras, perigos da natureza em si, chuva, deslizamento de terra, devia ter seca, aridez em alguns momentos, eram vários perigos, e existia todo um ritual. O peregrino era aquele que o judeu tinha que ir a Jerusalém, adorar ao Senhor sazonalmente. Ele subia a Jerusalém, e toda vez que eles subiam muitos em caravana, subiam para chegar e acessar ao templo, e assim adorar a Deus. Eles iam cantando esses salmos. Um deles, talvez o mais emblemático, porque eles estavam diante de perigos iminentes, e aí faz mais sentido inclusive geograficamente, quando a gente escuta ele falar assim: eleva os meus olhos para os montes, e pergunto, de onde me vem o socorro? Porque era isso que eles iam. Eles estavam subindo, e eles viam os montes. Jerusalém fica num monte chamado Monte Sião. Junto com Jerusalém ali é um arquipélago, tem vários montes. Então eles olhavam do vale, e o peregrino estava subindo a Jerusalém, e percebe que estando no vale, ele olhava para cima, e a estrada que eles tinham para percorrer, e viu um desafio imenso, grande. Eles olhavam os montes, os seus perigos, e eles elevavam os seus olhos para cima dos montes, para cima dos perigos, e tinha uma sensação a partir daí de pequenez, e discerne a quantidade enorme de dificuldades que ele tem em volta, e ele se pergunta: de onde me vem o socorro? Quem vai poder me proteger? Na verdade, esse texto, ele em alguma medida é o clamor de todos nós. Sabe, todos nós em qualquer momento da vida nós precisamos de um socorro. Existe dentro de nós um vazio que faz com que a gente não dê cabo, não dê conta da vida sozinho. A gente não consegue, gente. Gente precisa de gente precisa de socorro, gente precisa de gente para escutar. Quantas vezes nós estamos com um negócio entalado na nossa garganta, e a gente extravasa aquilo para fora de alguém. A pessoa que escutou, ela não pode fazer absolutamente nada com aquilo que ela escutou e ouviu, que é a maioria das vezes que acontece em gabinete comigo. Mas no final, quando acaba aquele vomitar, a pessoa fala assim: muito obrigado, você me ajudou demais. Como assim? Ajudou com o quê?
não ajudou. Mas na verdade aí só mostra que dentro da nossa configuração, do nosso DNA, Deus colocou dentro da gente algo que faz com que a gente não se baste sozinho. Gente precisa de gente. Os montes da nossa existência sempre estão lá. E existe algo que precisa vir ao nosso encontro para que nos socorra. Esse é o clamor de todos nós. Existe um vazio diante de nós, existe um ser não completo dentro de nós, que nos faz ser dependentes do socorro de alguém. E a gente há de convir que viver está cada dia mais difícil, é ou não é? A gente sai por aí e existe um perigo imenso de viver numa cidade como o Rio de Janeiro, violento, e a gente não sabe se sai e vai voltar. E daí a gente liga inclusive na televisão e parece que a coisa é pior do que é, né? Porque é impressionante. O jornal só mostra desgraça, porque é o que vende. Então a gente olha, só tem gente morrendo, só tem gente sendo baleada, só tem gente passando por dificuldade, e parece que a vida vai nos trazendo mais montes, mais dificuldades, e mais a necessidade de um socorro. Existem outros perigos do existir, do viver, como por exemplo, de ceder às tentações, de ser aquilo que Deus não quer que a gente seja. É uma atitude ilícita, são negócios ilícitos, é a sonegação de um imposto, é a vontade de fazer diferente, é pegar atalhos, é uma traiçãozinha que eu possa acontecer, um WhatsApp mal mandado, é pular cerca em algum lugar, são tratativas e negócios que a gente vai fazer. Existe um perigo nisso tudo, a gente sabe que o salário disso tudo é o abismo, é a morte, sabe? Mas talvez exista um perigo, inclusive esse salmo nos coloca que ele inclusive guardará a nossa alma. É o perigo de perder a alma, talvez, diria assim. É o perigo da vivência. A nossa alma também tem sido alvo de muito machucado. Viver é um perigo em si. Existe uma quantidade emocional enorme de doenças emocionais, mentais, que crescem e se avolumam cada vez mais. As pessoas, elas estão doentes. Gente, é difícil encontrar alguém direitinho mental, intelectualmente, emocionalmente. Parece que todo mundo precisa de meio tabletinho de gadernal. É impressionante. É impressionante essa realidade. Tu não encontra ninguém purinho, sabe? Tu não consegue ninguém purinho. Ah, esse aí é purinho. Não, sempre tem uns doidinhos. Parece que a vida desconcerta a gente. Mas é isso mesmo. É essa corruptibilidade que o apóstolo Paulo tanto fala. Nosso corpo, as nossas relações, as nossas emoções se inclinam ao abismo. Existem muitos perigos da alma que se avolumam cada vez mais. As pessoas estão doentes. E você começa a lidar todo dia com uma quantidade enorme de gente doente. Gente mal amada, gente maltratada, gente ferida, gente complexa porque adoeceu. E o que era para ser transitório, que era uma doença, que precisava ser tratada, se torna um estado normal daquela pessoa. O estar passa a ser o ser. O maleável passa a ser o rígido. O transitório passa a ser a identidade daquela pessoa. Por isso, eu volto ao Salmo, e o salmista parece que se faz urgente como algo prioritário para momentos como o nosso. Eu elevo os meus olhos para o monte, eu preciso de socorro. Da onde virá o meu socorro? E a resposta é, o próprio salmista nos fala: o meu socorro tem um nome e tem um lugar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso porque, para aqueles peregrinos, aqueles judeus que estavam indo a Jerusalém adorar, a resposta não era tão óbvia assim. Eu preciso entender a geografia aqui e mostrar por que ele fez essa afirmação. Porque no meio da trajetória para Jerusalém, do trajeto, no alto dos montes, era comum as pessoas construírem imagens de outros deuses. E esses deuses dariam proteção. Então, por exemplo, eles colocavam no alto dos montes os outros deuses para que durante a travessia, quando eles estivessem com medo, ou estivessem cansados, ou com fome, eles pudessem olhar para aqueles deuses e fazer as suas preces para proteger eles e clamarem por socorro. Então, o primeiro princípio, olhando para os deuses, para as falsas proteções, ele eleva os olhos para os montes e
prioriza da onde vem o socorro. Vocês entendem isso? Olha isso aqui, ele prioriza. O primeiro princípio que esse salmo estabelece é que quando o salmista procura em Deus um socorro, não é por falta de opção. Existiam outros deuses, ele tinha outras opções, mas ele decidiu ancorar toda a sua expectativa em um nome, em uma pessoa, e o seu nome é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E aqui se estabelece um princípio da idolatria, que inclusive tem um efeito colateral, para quem a gente busca o socorro. O princípio da idolatria que se desdobra num socorro no lugar errado, é colocar em algo ou alguém um socorro, uma segurança e estabilidade, que não em Deus, que é o único que poderia dar socorro, diga-se de passagem. Por exemplo, alguém te faz uma promessa, alguém te diz, fala sobre um contrato, alguém te faz uma promessa de negócio, ou um amigo que te diz, vou te colocar numa bocada, e a gente coloca toda a nossa expectativa de vida em algo que é natural, em algo que as tratativas podem resolver. Colocamos toda a âncora da nossa alma, da nossa existência, e quando eu falo de alma, eu falo de sentimentos, de sentido, em algo que é volúvel, em algo que é flexível e líquido. Billy Graham, o evangelista, que também é batista, disse algo, que a causa da nossa ansiedade é colocarmos expectativas em qualquer coisa menor do que Deus, e daí já era, é ansiedade. Se a tua expectativa, meu amigo, minha amiga, está nesse contrato, que você disse que ia assinar e que assinou, gente, o contrato vai consumir você até ele ser assinado, e depois ele te consome até que seja pago, e depois ele te consome para que venha o próximo contrato, e contrato gera contrato, e esse ciclo vicioso sempre vai te levar de vivência de ansiedade em ansiedade. Talvez a sua expectativa seja numa porta que alguém te prometeu, numa promessa que te foi feita, e eu quero te dizer, isso vai te consumir até as entranhas, você vai viver ansioso, mas o salmista está nos dando um escape. Entre todas as opções de socorro que o peregrino tinha para escolher, ele levou seus olhos para o monte, e ele disse, da onde vem meu socorro? Ele afirmou e bateu o pé, o meu socorro vem daquele que não é fonte de ansiedade, daquele que não é filho de um homem para mentir, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde estão as suas expectativas? Aonde está o centro das suas expectativas? E a pergunta que eu te faço, é em algo natural? É em algo que você pode construir? É em alguma relação, alguma promessa? Ou é no próprio Deus, esse que nunca falha? Meu querido, se o centro das expectativas está no que é natural, você está assinando um contrato de doença para a vida. Proposta para o Senhor, para mim, para você essa noite é, no nome de Jesus, tire os olhos das falsas opções de segurança. Hoje é dia de colocar a sua esperança no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, o primeiro princípio que esse salmista está estabelecendo é, quando você olhar para os montes, na sua trajetória da vida, muitas falsas opções de socorro vão ser apresentadas a você, vão aparecer para você, mas hoje é dia de você lembrar a sua alma, porque ela está batida, ela está colocando socorro naquilo que não pode te estabelecer pleno, de forma cabal. É dia de falar mais uma vez à sua alma que o seu socorro só vem de uma pessoa, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O nosso socorro, Ele é a fonte,
Ele é a provisão, Ele é a esperança, Ele é o libertador, Ele é o princípio e o fim. Ele estava no princípio, Ele fez todas as coisas com Deus, Ele estava quando você foi gerado, Ele te conheceu pelo nome, Ele está com você todos os dias, Ele não te abandona, você não está sozinho, Ele não desistiu de você. Então quando o dia mal chegar, você vai dar um berro para a sua alma e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É momento de tirar todas as falsas soluções da nossa vista, ao alcance da nossa mão. É momento de destronar os falsos ídolos, as falsas seguranças, as falsas âncoras. É momento de dizermos e destronarmos os falsos profetas, destronarmos as falsas histórias, as falsas relações e elevarmos os nossos olhos para cima desses falsos ídolos. É momento de decidirmos ancorar toda a nossa expectativa em um só nome, em uma só pessoa. É momento de coroarmos Deus como sendo a nossa vida. Ele é o único que pode vir em nosso socorro. Eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro. Não estão naqueles ídolos produzidos por mão, o meu socorro está acima deles. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a aplicação é óbvia. Quem está no horizonte da sua vida, que te ancora à existência? Quem é Ele? Quem está no horizonte da tua vida, que te faz inclusive tomar decisões, tomar riscos, faz inclusive subir as montanhas, mesmo que isso possa arriscar, mas sabendo que lá no alto da montanha, lá está o Senhor, e Ele é digno de adoração. Quem é o Senhor? Será que esse que está no horizonte das suas escolhas, te faz tomá-las, se chama Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso? Segunda pergunta que esse texto nos responde é: por que eu posso investir tudinho em Deus como meu socorro? Por que Ele é digno de confiança? Por que eu posso investir nele? O salmista nos responde: em primeiro lugar, porque você está lidando com alguém que não fecha os olhos nunca. Não fecha os olhos nunca. Ele não dorme, gente. Ele está sempre vigiando de perto. Tinha um amigo, meu irmão é assim. Meu irmão é assim, ele precisa de 30 minutos para recarregar a bateria. Ninguém aguenta o Luiz César. Meu irmão, ele chega do voo, meu irmão é piloto de avião. Ele chega do voo, ele já chega agitando. Vamos sair com as crianças, vamos não sei o que lá e tal. E eu falo: Luiz, eu não tenho o mesmo pique, meu irmão. Eu falo, e eu sou um cara de pique, hein? Sou ligado 220. Eu falo: Luiz César, deixa eu dormir. Dormir nada, dormir é perda de tempo. Ainda que 30 minutos seja o suficiente, 30 minutos te coloca em vulnerabilidade. Mas o que o próprio Deus nos promete é que sim, versículo 4, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Olha que coisa linda, gente. Essa figura de linguagem que o salmista usa, um Deus insone, um Deus que não pisca os olhos, um Deus absolutamente acordado. Por isso, tanto faz como tanto fez, se é noite ou dia, Ele está vigilante como sentinela, Ele não dorme, Ele está a postos, Ele está sempre alerta e não pestaneja sobre a minha e sobre a sua vida. Essa é a segurança que temos para descansar nele, mesmo enquanto nos dormimos, porque Ele nos garante que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. Gente, que coisa linda. Eu acho que não existe forma mais bonita de exprimir um Deus que vem ao socorro senão a poesia. Essas figuras de linguagem enriquecem de uma forma tão grande, sabe? O que o texto está falando para a gente é que o homem pode cochilar, um médico pode cochilar, seu pai, sua mãe, seu pastor, todos eles podem cochilar, mas Deus não. Os olhos de Deus são postos sobre a sua vida 24 horas por dia. Deus não se cansa, Deus não pestaneja, Ele não perde o controle, Ele está a todo tempo entre e sobre nós, olhando por nós, cuidando de nós.
Com a nossa fé superficial, a gente se torna binário. O que é o crente binário? Se as coisas são boas, Deus é bom. Se as coisas são ruins, Deus é ruim. Se as coisas estão boas, Deus está comigo. Se as coisas estão mal, Deus me abandonou. Não é assim que funciona, gente. Deus, mesmo amando Davi, viu Davi sendo perseguido pelos seus inimigos. Deus, mesmo amando José, viu José sendo vendido pelos seus irmãos como escravo. Ei, Deus poderia ter poupado José da mão dos seus irmãos, mas não poupou. Deus poderia ter poupado José da mão dos seus inimigos, mas não poupou. Então, a gente aprende na história de Deus, com a sua criação, que o amor de Deus nem sempre vai ser refletido em poupar os seus. Não vai ser sempre refletido em poupar você dos processos, mas Ele vai te garantir que estará com você no meio de todos eles. Todos eles. O que eu quero dizer aqui é que existe um homem que fecha a boca dos leões em meio às nossas covas. Existe um homem que dança com a gente no fogo em meio às nossas fornalhas. Existe um homem que está com você no deserto em meio à perseguição dos seus inimigos. Existe um homem que vai à frente para derrubar gigantes em meio aos seus desafios. Existe um homem que está com você dormindo no meio da tempestade, para que o mar se acalme e o vento se aquiete quando você se levanta em ousadia. Existe um homem e o nome dele é Jesus Cristo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não fecha os olhos sobre a nossa vida. Então, no meio do seu deserto, você precisa lembrar que você não está sozinho. Ele te guarda, Ele te promete a sua presença, e isso já nos basta. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor nos diz essa manhã: você não está sozinho. Ele luta as nossas guerras. Isso é tão bonito, isso é tão confortador. Existe socorro, gente. Existe um guarda que está ali constantemente. Mas a coisa vai ficando melhor, vai ficando cada vez mais íntima. E é isso que a poesia hebraica nos coloca nesse segundo passo. A segunda razão porque nós podemos descansar nesse socorro que vem do Senhor é que, além dele ser um Deus que não fecha os olhos, Ele é um Deus que é mais íntimo a nós mesmos do que a gente próprio. Ele está próximo. Para mim não tem nada mais extraordinário do que essa proximidade de Deus escrita e descrita na Bíblia. Sabe, olha o que diz o texto aí que a gente acabou de ler no versículo 5. O Senhor é o seu protetor. Mas olha que tipo de proteção. O Senhor é o seu protetor, como sombra o protege. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Aqui a metáfora não poderia ser mais acertada, mais maravilhosa. Ele é sombra. Deus é projeção, é parte integral, inclusive, do que nós refletimos. Ele está aí, e ponto final. Gente, olha só, a gente há de convir, ninguém se livra da própria sombra, se livra? Não. Se tem luz, tem sombra, e quando tem sombra, é Ele. E Ele que faz a luz, então Ele é a luz e sombra. Toda vez que você olhar para a tua sombra, agora você vai lembrar: olha ali Deus comigo. Se você quiser sair da luz, a sombra para. Mas se tiver luz, a sombra está ali. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que isso quer dizer? Ele te veste, Ele te abraça, Ele vira silhueta. Ele vira silhueta. Ele é, para mim, que a gente acabou de comemorar, Ele é Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele é tua sombra, ou seja, Ele é inseparável de ti. Você não consegue driblar o Senhor, você não consegue se esconder dEle. Ele está do seu lado e ponto final. A sombra e a gente são questões, entidades indissociáveis. Isso é tão profundo, isso é mais intrínseco do que eu próprio, a mim, sabe? Ele está aí do seu lado para guardar você,
para sustentar você, para segurar firme na sua mão, para enxugar as nossas lágrimas, para aprumar o nosso caminho, para dar esperança a gente. Ele nunca nos deixará só. Olha que coisa. O meu socorro vem do Senhor, que não está nos montes. Ele é a luz que faz sombra, dizendo, e a sombra é a maior referência. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu estou ali do seu lado. Então muitas vezes, quando você se sente sozinho, o Senhor te desafia a essa pregação. Se exponha ao sol da justiça, à luz da verdade, e olhe para cima, eleve os olhos para o monte. O sol e a luz estão lá, e diz que eles não nos queimarão, de acordo com o versículo 3, mas ao mesmo tempo olhe para baixo. Aquilo que é projetado pela exposição na luz, é a mensagem de Deus dizendo a mim e a você: eu nunca te deixarei só. Conhece tudo ao nosso respeito, Ele nos guarda. Sabe quando a gente se levanta? Sabe quando a gente vai dormir? Ainda que a palavra não nos venha à boca, Ele já nos conhece. Ele nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós Ele põe a sua mão. Ele te conhece quando você era informe no ventre da sua mãe. Ele te conhecia antes do ventre da sua mãe ter sido gerado. Ele já te nomeava antes de você receber o nome dos seus pais. Ele já te conhecia, e Ele promete que está guardando você no teu dia mau, e está cercando você no teu dia bom. Ele está te guardando no meio da sua reunião difícil, Ele está te guardando no meio da sua crise, Ele está te guardando no meio da sua quimioterapia, Ele está te guardando no lugar de luto. Ele sabe as dores que você tem. Ele está lá quando as portas se abriram, mas Ele também estava lá quando as portas se fecharam. Ele estava lá quando homens falaram bem de você, mas Ele também estava lá quando homens falaram mal de você. É promessa de Deus, gente. Ele está cercando a sua igreja como uma galinha guarda os seus pintinhos. Essa é a metáfora de Jesus olhando para Jerusalém, do Monte das Oliveiras. Ele olha e fala: Jerusalém, se você pudesse se render ao que eu falei, quisera eu guardar você como uma galinha guarda os seus pintinhos. É a figura mais íntima que alguém pode ter. A mãe com seus filhos, o pai com seus filhos. Ele está nos guardando para que nenhum mal nos pare, para que nenhum mal nos fira. Hoje Deus me lembra que Ele é protetor, Ele é a sua sombra, e você não pode fugir dEle. Você não está só, Ele está do seu lado. E a coisa ainda fica melhor, porque ele faz exatamente uma comparação da questão geográfica, dos perigos que o peregrino estava enfrentando subindo o monte para adorar ao Senhor, com o tamanho do Deus que a gente serve. A terceira razão para poder descansar no socorro é que Ele não apenas é a sombra, Ele apenas não pisca em guardar os que são seus, mas Ele controla toda a criação. E o que isso quer dizer? Olha o que diz no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Bastava aí, né? Por que Ele afirmou que fez os céus e a terra? Tinha uma explicação. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui o salmista está estabelecendo uma comparação entre o maior perigo que um peregrino poderia ter, subir a Jerusalém, a natureza com as feras, a chuva, o deslizamento de terra, era o maior perigo, era o que eles mais temiam. Aí vem o salmista falando assim: eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Olha a comparação. Se o teu medo é a natureza, se o teu medo é a chuva, se o teu medo é o deslizamento de terra, se o teu medo é a morte iminente por causa da caminhada, o Senhor fala para a gente, e Ele fala para o peregrino e fala para a gente hoje: sabe isso tudo que você tem medo? Eu criei isso tudo, tudo é meu. Que coisa linda, gente. Sabe isso que você tem medo? Sabe, isso tudo só existiu porque eu falei para existir.
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Trocando em miúdo, o salmista está falando assim: sabe aquilo que você tem mais medo? Sabe aquilo que te dá mais pavor? Esse que é a sua sombra, esse que te socorre, esse que é todo poderoso, criou isso tudo que te dá mais medo. Por isso Ele fez os céus e a terra, e se o socorro vem dele, não há o que temer. Ele é o Criador de todas as coisas, e a lógica é simples. Se cremos que Deus é o Criador de todo o universo, de todo o firmamento que veio à existência pelo poder da palavra de Deus, e se esse mesmo Deus é o nosso socorro, então podemos descansar desassossegadamente. Não há o que temer. Se Deus criou do nada todo o universo, para Ele não existe impossíveis, não existe causa perdida, não tem família que não dê solução, não existe dívida que decrete a falência, doença que seja sentença de morte. Deus pode e deve e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós podemos descansar no cuidado dele, tudo está sob controle dele, nós existimos nele, não há o que temer. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os céus e a terra, e eu destaco isso. O princípio que eu quero destacar aqui é esse: todo criador tem autoridade e governo sobre aquilo que criou. Essa é a lógica. Vou repetir: tudo que nós criamos, nós temos autoridade e governo sobre isso. Se eu criei o celular, eu tenho autoridade e governo, inclusive, para fazer processo. Eu que criei, pô. Eu sei o que fazer. Sabe o que isso quer dizer? Que quem fez tem governo e autoridade para liderar o que fez, para conduzir o que fez. Tudo que foi criado está sob a direção, está sob o domínio e sob o governo de quem o criou. Quando o salmista fala que seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele está estabelecendo um princípio. Tudo que é natural, tudo que foi criado, se submete a um Deus sobrenatural. Tudo. Porque o Criador manda, a criação obedece. É o jargão que a gente conhece: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Veja se isso não é o que as Escrituras disse, como foi refletido no Filho, em Jesus. O próprio Deus falou com a tempestade e ela obedeceu. Jesus deu uma ordem para o mar, dizendo: mar, aquieta-te, e aquilo que foi um decreto para que o mar se aquietasse, aconteceu. Jesus também falou para Lázaro, que já estava morto: vem para fora, e a morte não pode deter aquele que estava morto, porque Jesus, o próprio Deus, tem domínio sobre a criação. Por isso, sabendo disso e dessa certeza, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas, então não há o que temer. Tudo que nos assusta, todas as ameaças, todas as incertezas, todas as inseguranças, tudo isso se submete àquele que governa, tudo isso se submete àquele que criou todas as coisas. Tudo que é natural, toda a existência, toda a história se submete ao nosso Deus. Ele diz: haja, e o que não existia passa a existir. Ele diz: cessa, e aquilo que já era passa a não existir mais. Ele diz: abra, e a porta que tinha que se abrir, abre, ninguém mais pode fechar. Ele diz: fecha, e a porta que aparentemente tinha que estar aberta, se fecha, e nos coloca num novo ciclo de vitória, forçada, porque senão a gente não iria, pelo próprio Deus. Ele diz: vale de ossos secos, voltem a viver, e o que era morte se transforma em vida. Por isso não temas, o Criador dos céus e da terra tem domínio e controle das nossas vidas.
E a última pergunta que eu faço ao texto é essa: como é que eu posso tomar posse desse conforto de ter o socorro de Deus? E o texto nos responde de duas formas. A primeira, eu tomo posse do socorro de Deus quando eu olho na direção certa. Elevo os meus olhos para os montes. Quer dizer, até na hora de enfrentar o problema, esse cara é positivo. Ele não olha para baixo, ele não olha para o estrado e para os perigos da estrada, ele não olha para as possibilidades de problema, ele olha para os montes, ele está olhando para cima. Sabe, gente, eu vejo uma infinidade de gente que está cercada de montanhas, sabe, mas só olham para baixo. E o salmista diz hoje: não é isso, não é essa a postura certa. Ele nos fala hoje: eleve os seus olhos para os montes. E da onde vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Sabe, eu vejo um monte de gente que quer socorro, mas está olhando na direção errada a vida inteira. A vida inteira. É uma questão de postura. Aqui eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre vida almática, na alma, nas sensações. Da onde nós escolhemos olhar. Tem gente que olha para a direção errada a vida inteira. Tem gente que, ainda que você queira ajudar, você não consegue, porque não consegue olhar na direção certa. Tem um meme que soltaram aí outros dias de um pastor que tira a ovelha que estava presa numa vala, assim, não sei se vocês viram. Uma ovelha presa numa vala assim, o pastor tira a ovelha, ela sai toda feliz assim, pum, e cai na vala na frente. Eu achei aquilo um barato. Essa é a metáfora da vida. Tem gente que gosta de se alimentar de valas. A gente quer tirar, mas não consegue tirar o olho da vala. Tira o deserto da pessoa, tira a pessoa do deserto, mas o deserto continua nela. Existe uma postura, não apenas de proteção e socorro, que nos cabe. O Senhor tem socorro, mas nos cabe querer ser socorridos. Elevo os meus olhos para o monte, tem um lugar, sabe? Tem gente que teme olhar para a montanha, teme olhar para a dificuldade, teme olhar para os problemas, só vem demora, só vem cancelamento, só vem porta fechada, só vem sua própria fraqueza, só vem conspirações, mas nunca olham para a direção certa. E a proposta de Deus para um novo ano é: desenterre os seus olhos do lugar errado. Coloque na direção certa, no horizonte certo, na perspectiva certa. Tem gente aqui hoje, essa manhã, que precisa fitar novamente seus olhos no Senhor. Aquele que tem vida e não morte. Eu venci os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de vida e não de morte, para lhes fazer prosperar. Está aí, gente. Só que o cara não tira o olhar do lugar onde não tem que estar. Tem gente aqui que precisa fitar novamente os olhos para cima, e é o Senhor que vem nos nossos socorros. Tem a gente aqui hoje que até é de Deus, mas vive como se fosse escravo. Parafraseando Rubem Alves, é um pássaro engaiolado com a porta da gaiola aberta. Voa! Não, eu fico na gaiola. O cara voa. Você pode dizer: não, afinal de contas, olha ali, ó, já tem um problema. Se eu sair daqui, não tem alpiste para comer. Se eu sair daqui, eu vou ter que caçar o meu alimento. Cara, voa. Eu tenho muito mais alimento para você. Você vai se contentar em comer alpiste. Cara, eu tenho coisa muito melhor. O que é melhor para o passarinho do que alpiste? Hã? Como é que é? Eu tenho fruta. Fruta é muito diet, né? Eu tenho fruta para você, cara. Do que é um piche? A gaiola está aberta, mas existem gaiolas emocionais, prisões emocionais. Eu não consigo, não vai dar para mim. Meu querido, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tudo uma questão de olhar, tudo é uma questão de perspectiva, sabe?
Então desenterra seu olhar daí, no nome de Jesus, coloca na direção certa, no horizonte certo, na perspectiva certa. Tem gente que precisa fitar novamente os seus olhos no Senhor que tudo provê, no Senhor que nos ampara com a sua mão direita, no Senhor que disse Ele é tudo nosso e nós somos dele, no Senhor que é a nossa sombra e não nos abandona. Tem gente aqui hoje que até é de Deus, mas vive engaiolado. Tem gente que não soube tomar posse da palavra do mestre quando diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham não é qualquer vida. O texto de Jesus é claro. Tem gente que se contenta em viver, sobreviver, mas existe uma dimensão que tem muito passarinho igualado aqui que não alcançou ainda. Está na hora de se lançar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E foi essa relação de vivência e sobrevivência que o salmista deixou claro. Tem gente que vive para as basicalidades da vida. O que é a basicalidade da vida? Comer, beber, dormir, família, relacionar. Não é basicalidade, isso é importante, mas isso é o mínimo. E o salmista estabelece, Salmo 23, estabelece essa relação entre sobrevivência e vivência, vida abundante, sabe? Ele fala sobre isso, sabe? Ele afirma que o bom pastor já nos garante alimento, ou seja, as basicalidades, a vivência já é garantido, cara. Não, e Jesus espelhou Salmo 23 depois, lá em Mateus capítulo 6, dizendo: por que vocês vão ficar preocupados com o que vocês vão beber, vestir? Não tem problema, eu já tenho tudo para você, fica tranquilo. Tem gente que fixa o olho no alpiche e esquece que tem frutinha depois da gaiola. Frutinha, pô, frutinha é maneiro. A basicalidade é comer, sabe? O salmista falou: ó, existe alimento já para você, Deus já te garantiu com segurança. Mas ele também diz, o salmista, o Salmo 23, que também diz que só quem tem os olhos fitos nele pode provar dessa vida abundante. Porque tem gente que não sabe desfrutar, sobrevive, mas não sabe viver. Vive em função das dores, das paralisias, da paraplegia. É o que acontecia lá com o paralítico lá do tanque de Betesda. Betesda era um lugar que as pessoas iam quando estavam doentes, porque diz a história que quando um anjo sacudia a água, o primeiro que entrasse dava. Só que estava um paralítico lá para ser curado. O paralítico nunca ia ser o primeiro, cara. O que ele estava fazendo em Betesda? É porque já existia uma relação em torno da dor. Gente doente que fazia do tema da sua vida a dor, que fazia do tema da sua vida a sua história, a dor, a doença. Quanta gente aqui hoje só sobrevive, e Deus está falando para você hoje, no nome de Jesus, a basicalidade, o alimento, o vestir, o comer, como diz Jesus lá em Mateus capítulo 6, eu já te garanto, mas existe uma vida sobreexcelente para você. Essa sobreexcelência que está para além das basicalidades, daquilo que Deus já nos garante, que o Salmo 23 ele coloca a luz, é entre o viver, sobreviver e a vida abundante, e viver de verdade. Olha o que diz o texto aqui, ó: o Senhor é o meu pastor, e o que? Nada me faltará. E aí ele fala assim, ó: Ele me faz deitar em verdes pastos. Percebam que a gente sempre colocou o foco na provisão, nos verdes pastos, mas o que ele faz não é os verdes pastos, eles já estão lá. O problema é a gente saber descansar e desfrutar do que ele nos dá. Ele nos faz deitar. Vocês perceberam? Presta atenção nisso aqui. Essa palavra é para mim. Eu tenho que reaprender a desfrutar, porque eu fui um sobrevivente durante 4 anos para essa igreja estar de pé. Eu hoje tenho que reaprender a viver. Eu estou sempre correndo atrás. E eu, gente, olha só, me perdoe, o pastor de vocês é um homem que precisa aprender muito sobre fé. Eu preciso. O Senhor proveu tudo, até o momento. Tudo. Mas existem gigantes e desafios imensos. E eu sei disso que existem. E isso sempre me consome e faz com que eu simplesmente sobreviva. E aqui eu estou fazendo um divã. Eu estou falando para vocês, hoje é a minha realidade. Hoje, eu não preciso aprender a ganhar os pastos verdejantes, eles já são nossos.
Hoje o meu aprendizado é descansar num Deus que provê. É aproveitar a vida de novo. É isso que Deus promete para a gente aqui, ó. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, o que Davi está falando aqui é que Deus nunca vai nos deixar faltar provisão. O pasto está lá, é o alimento da ovelha. Então o grande segredo aqui não está nos verdes pastos, mas o salmista nos ensina que quem tem os olhos fitos no Senhor aprende a descansar, aprende a desfrutar na promessa de que Ele nos provisionará todas as coisas. Não é fácil. Então, o grande desafio na vida é aprender a descansar num Deus que nos prometeu que tudo provê. E a partir do descanso, o grande desafio da vida é aprender a desfrutar uma vida abundante de um Deus que tudo provê. Porque tem gente aqui, tem crente, e eu também posso me incluir, que não vive toda a potencialidade que Deus tem, sobrevive. Esse é o grande dilema da vida, o grande desafio da vida, aprender a desfrutar, é saber deitar no pasto que Deus proveu. Desfrute é um aprendizado, gente, e tem muita gente aqui que está reprovado. Eu sou um deles. O grande desafio da vida é aprender a desfrutar da vida, na certeza de que Ele sempre estará conosco, e Ele tem o melhor para nós. Sabe, essa semana, a minha esposa a Priscila me mandou um Reels que eu achei extremamente interessante, que ela sabe que eu trouxe isso para pregar para mim hoje, esse é um tema meu. Eu achei linda essa metáfora. A história é de um circo que foi visitar uma cidade, já estava no final da sua temporada, e passou na frente da casa de um menino de 7 anos mais ou menos, e passou com gente malabarista, perna de pau e tal, e música. O circo está aqui, isso vai ficar até o fim de semana. O menino foi para casa e falou assim: pai, o circo chegou, pai, chegou o circo, você me leva no circo, você me leva. O pai falou: durante a semana eu não posso te levar, eu só posso te levar no sábado às 10 horas. Beleza, sábado às 10 horas. No dia seguinte, o pai foi vestir a roupa para ir para o trabalho. Tinha um bilhetinho no sapato do pai, dizendo assim: pai, não esquece, sábado 10 horas o circo. E assim, todo dia, terça-feira, quarta-feira, tudo com bilhetinho. E o filho lembrando, filho ansioso. Na quinta-feira, ele já não conseguia dormir mais. Dificuldade de dormir, que negócio, né? Criança, ansioso, cara, o que a gente vai fazer e tal, e sábado, não sei o que. Bom, chegou no sábado, 5 horas da manhã, pai dormindo, menino já pronto na porta assim, vamos pro circo? Daí o pai falou: filho, vai dormir às 5 horas da manhã, 10 horas você vai estar no circo. E não conseguiu dormir, ficou na sala, esperando para que o pai perde a hora. 10 horas, eles chegaram no circo, e quando chegaram no circo, os dois sentaram, as luzes se apagaram, e o locutor disse a primeira fala: senhoras e senhores, respeitável público, o show vai começar. O pai olha para o lado e a criança está assim, tadinho, não dormiu, pô? Não descansou, pô? Dormiu. O show passou, a criança não acordou. O pai pegou ela no colo, levou para casa e falou assim: eu vou aproveitar para ensinar uma lição para o filho. Quando o filho acordou: pai, queria o circo, e o circo? Eu estou em casa. O pai falou assim: pai, eu preciso te ensinar uma lição. Quem não confia no pai e não descansa em suas promessas, perde o espetáculo da vida.
esse vídeo veio para mim, eu comecei a chorar. Eu falei, eu estou perdendo o circo. O grande desafio para muitos aqui hoje é acreditar num Deus que nos prometeu prover todas as coisas e que tem vida abundante para a gente. Que desafio, gente. Que desafio. O grande desafio da vida é aprender a desfrutar da vida na certeza de que Ele sempre estará conosco e tem o melhor para nós. O desafio aqui hoje, para muitos, é voltar a olhar para a direção certa e descansar num Deus que tudo provê. Tem gente aqui essa manhã que precisa voltar a viver sob a perspectiva de um Deus que já nos prometeu passos verdejantes, mas nos dá uma ordem: descanse. Descanse. Eu cuido de você. Já estou terminando. Como eu posso tomar posse desse socorro? Como? Em segundo lugar, é preciso entender a hora de Deus para mim. É isso que diz no versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então qual é o tempo de Deus para mim? Hein? Começa agora. E quando termina? Nunca. Começa agora e não termina nunca. É para sempre. Não começa amanhã, gente. Começa agora. É desde agora e para sempre. E aqui eu quero tomar duas relações. Relação temporal. Eu vejo que tem muita gente que situa sua relação com Deus no passado, e tem gente que situa sua relação com Deus no futuro. Esse definitivamente é uma afronta ao que o salmista fala. Aqueles que situam no passado dizem assim: ai, como foi bom no passado Deus ter me visitado. Aí trata Deus como se fosse um ente querido que abre como é que se diz? Um álbum de fotografia da família, com cheiro de naftalina. Ah, na minha infância, como era bom ir para a IBF, tomar mordida das crianças. Vamos, vem andando para a IBF, tive experiência com Deus. Aí vieram os adolescentes, foi maravilhoso. Eu lembro, a gente buscando ao Senhor na juventude, liderei os jovens da igreja, Deus nos usava poderosamente. Mas e aí, agora, hoje, aqui, agora não existe relação mais com Deus. Existe uma vida que vive do passado, como quem olha para o céu e olhamos para o passado. Talvez você é aquela estrela que hoje ainda brilha aos olhos de muito, mas a gente sabe que a energia para chegar, anos-luz está da gente. Aquela luz talvez daquela estrela que já emitiu a luz, nem existe estrela mais. Você que brilha o seu passado, talvez esteja morto por dentro, porque esqueceu que a relação com Deus é de agora para frente. Desde agora e para sempre. Mas tem aquele outro que lida a sua relação com Deus com o futuro, sabe? Projetam a sua relação com Deus sempre na frente. Ano que vem Deus vai me abençoar. E esse momento é ótimo para fazer essas promessas, né? Ano que vem eu vou perder 10 quilos. Falei isso no ano passado. Agora eu vou renovar, vou perder 15 quilos. Eu ganhei 5. É impressionante. Você projeta o ponto futuro. Esquece que com Deus não existe. Se o Silvio Santos ensinou o aqui e agora, lembra do aqui e agora do Silvio Santos? Aqui e agora. Deus, isso é muito antigo para Deus. Para Deus, o programa de Deus não é aqui e agora, é desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Sabe? Ano que vem é o ano da virada. Tem gente que fala isso para mim há décadas. Entra ano e sai ano e a pequenez na relação com Deus continua a mesma. Sempre assim. Deus é um Deus do ano que vem. Deus é um Deus para depois. Deus sempre é um ponto futuro. Mas o salmista nos apresenta uma outra proposta.
ele está radicalmente desapegado ao passado, e ele afronta diretamente essa relação com Deus no futuro. O negócio do salmista com Deus começa aqui e agora, começa hoje. Ele tem uma ação radical na sua relação com Deus, e agora. E não é essa relação que os poetas populares cantaram, que seja eterno enquanto dure. Não! Dura porque é eterno e começa agora. Pessoal, para muitos hoje aqui nesse dia, o confronto de Deus é: eu tenho urgência numa relação contigo, desde agora e para sempre. Quanta gente hoje aqui precisa do socorro de Deus? Todo mundo. Então, a resposta de Deus hoje para você é: deixa ser agora. Deixa ser agora. Baixa a guarda. Abra a guarda para que Ele possa te ser sombra, para que você seja exposto à luz e perceba que aquele que está do teu lado é aquele que te protege, te socorre e que tem o melhor para você. O tempo é agora, a hora é agora. Você quer começar uma vida nova com Deus? Você quer começar uma vida nova com Jesus? Se esse é o seu caso, convido que todos fechem os seus olhos agora. Abaixe a sua cabeça. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo. Ore no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha história, me perdoa. Jesus, entra no meu coração, faz tudo novo. Eu sou teu. Eu entrego a minha vida a ti. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto. Levanta sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém aqui embaixo? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém? Deus abençoe você. Eu estou vendo você. Alguém na galeria? Alguém na galeria comigo? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu estou vendo você. Mais alguém? Deus abençoe você. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui na galeria? Existem pessoas que estão afastadas do Evangelho, e hoje Jesus te trouxe aqui para te sacolejar, para dizer: eu quero voltar a ser sombra para você. Você que está voltando para os caminhos de Jesus hoje, levante sua mão onde você estiver. Levante. Tem alguém aqui embaixo? Tem alguém aqui? Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Muito obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém na galeria? Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém? Glória a Deus. Vou pedir algo. Todos que levantaram suas mãos, que fiquem de pé no seu lugar. Levante no seu lugar. Todos que levantaram suas mãos, eu quero orar com você. Se você levantou sua mão, fique de pé no seu lugar, onde você estiver. Isso, onde você estiver, fique de pé no seu lugar. Lá na galeria também. E vou pedir: glória a Deus, glória a Deus. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por tanto socorro. Um Deus que vem ao nosso socorro. Coisa linda, né? Obrigado, Senhor. Eu peço para que os líderes de célula tragam esse povo aqui à frente agora. Isso. Tragam esse povo aqui à frente. A gente vai cantar uma música agora. Vamos cantar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Pode cantar isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Glória a Deus. Ouça a voz, Deus te
te dá escape. Deus já fez, vamos cantar isso, vamos cantar. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape. Você pode ficar repetindo o seu carro, vamos cantar isso. Aquele, vamos dizer, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o meu sensuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mães e filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouço a voz, Deus te dá escape. Vamos cantar de novo, Deus já fez. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu vou pedir para que cada um que está orando com o povo que se decidiu ao lado de Cristo, que não esqueça de pegar o nome e o telefone deles. Nós vamos orar por esse povo nesse momento. Estenda sua mão para cá. Antes de você orar, presta atenção aqui, gente. Olhe para mim, olhe para mim. Vamos descansar num Deus que diz que vem ao nosso socorro, tá? Essa é a palavra de Deus hoje. Ele é mais íntimo a nós que nós mesmos. Ele sabe tudo que a gente precisa. E Ele disse que nunca nos desampararia. Estaria conosco todos os dias. Todos os dias. É a promessa do Senhor. Vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, nós dedicamos esse povo a Ti. Aqueles que ficaram no lugar, que foram orados no lugar, aqueles que estão aqui. Nós te pedimos, Senhor, ajuda a gente, Senhor, a conectar esse povo nos Teus caminhos. E que eles possam, Senhor, crescer no que o Senhor tem para eles. Que o verdadeiro sentido de novo, do ano novo, possa alcançá-los de forma sobrenatural. O novo céu. Ajuda-nos, Senhor, a sermos guardados, não guardados, mas temos a consciência de que somos guardados por Ti. Nos dá a certeza de que pertencemos a um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso, que é sombra para nós, que está sempre ao nosso lado e não toscaneja. Obrigado, Senhor, porque o Deus que criou tudo é nosso amigo, porque se faz conhecer. Obrigado. Nós te agradecemos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, gente? Terça-feira, 9h30, nós estamos aqui, vamos cantar. Deus já